Olá, tudo bem com você? Acompanhe comigo a solução de mais um Sudoku. Vamos começar aqui. Observe o seguinte. Observe o bloco 3. No bloco 3, veja que o 1 não pode ir na coluna da esquerda nem na linha superior. Então o 1 ocupará uma dessas duas casas aqui da linha central. Sendo assim, no bloco 2, o 1 não pode aqui na linha superior, não pode aqui na linha central. A única possibilidade para 1 no bloco 2 é a casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 1. Ainda no bloco 2, observe o seguinte. Aqui na coluna da esquerda não pode o 6, nem na coluna central pode o 6. Então a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 2 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Observa a terceira linha. Na terceira linha faltam 4 números. Vamos ver. Veja, falta o número 2, 6, 8 e 9. Então aqui na terceira linha falta o 2, 6, 8 e 9. Veja que nesta casa em destaque, veja que não pode o 2, nem o 6, nem o 8, porque já tem eles aqui na primeira coluna. Então veja que esta casa em destaque só pode ser o 9. Então colocamos aqui o 9. Compreendeu? Quarta linha, falta 4 números, 2, 6, 8 e 9. Esta casa em destaque não pode o 2, nem o 6 e nem o 8, porque já tem eles aqui na coluna. Já tem o 2, tem o 6 e tem o 8. Por isso aqui colocamos o 9. Agora observe que no bloco 7, aqui no bloco 7, essas duas casas em destaque, né, tem que ser o 4 e o 9. Veja que aqui na coluna da esquerda não pode o 4 nem o 9. Esta casa em destaque, esta casa amarela em destaque, não pode o 4 nem o 9. Nem essas duas casas aqui em destaque, em amarelo, não pode o 4 nem o 9. Já tem eles na coluna. Ou seja, o 9 e o 4 devem ocupar essas duas casas verdes. Então no bloco 7, além do 4 e o 9, está faltando o 1, o 3 e o 8. Falta 1, 3 e 8. Veja que esta casa em destaque em amarelo não pode o 8, porque já tem o 8 na coluna. Veja ainda aqui no bloco 4. Veja que aqui na coluna da direita não pode o 5 e nem o 1. No bloco 4, o 5 e o 1 não pode aqui na coluna da direita. Então o 5 e o 1 deve ocupar essas duas casas destacadas em amarela, devem ser ocupadas pelo 5 e pelo 1. Logo, veja que a única possibilidade para o 3 aqui no bloco 4 é esta casa em destaque. Esta casa roxa que tem que ser o 3. Veja que a única possibilidade para o 3 é a casa roxa, então aqui colocamos o 3. Então, além do 5 e 1 que ocuparão essas duas casas em amarelo, no bloco 4 está faltando o 6 e o 7. Então essas duas casas vazias aqui em branco serão ocupadas pelo 6 e pelo 7. Agora veja no bloco 1. Uma vez que no bloco 4 o 6 vai estar aqui na coluna da direita, então no bloco 1 o 6 não poderá estar na coluna da direita, nem na linha central, nem na coluna da esquerda. Então a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 1 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Agora veja o seguinte, então aqui no bloco 3, essas três casas vazias da linha central serão ocupadas pelo 1, 6 e 9. 1, 6 e 9.
Porque veja que nesta casa vazia aqui da linha inferior, no bloco 3 não pode o 1, nem o 6 e nem o 9, porque essa casa tem que ser o 2 ou o 8, e o 1, o 6 e o 9 também não pode aqui na linha superior do bloco 3. Por isso eles ocuparão essas casas vazias da linha central. Agora veja que no bloco 3, o 3 tem que estar na linha superior. O 3 tem que estar em uma dessas duas casas da extremidade da linha superior do bloco 3. Então, se o 3 está aqui na linha superior do bloco 3, no bloco 1, o 3 não pode aqui na linha superior, nem na coluna da direita. A única possibilidade para o 3 no bloco 1 é a casa em destaque, colocamos o 3. Vamos remover o destaque dessas casas. Muito bem. Uma vez que a primeira coluna já tem o 3, esta casa em destaque tem que ser o 1, uma vez que não pode o 8 nem o 3, a casa em destaque tem que ser o 1, colocamos aqui 1. Sendo assim, essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 3 e pelo 8. Ao colocarmos aqui o 1 no bloco 7, ao colocarmos aqui o 1, a casa em destaque no bloco 4 tem que ser o 5. Então colocamos aqui o 5 e o 1 nesta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Na primeira coluna, veja que falta apenas o número 7, colocamos o 7 na casa em destaque. E na segunda coluna, veja que falta o 5. 5, 4 e 8. A única possibilidade para o 5 na primeira coluna. Na segunda coluna, a única possibilidade para o 5 na segunda coluna é a casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Então veja que no bloco 1 fica faltando o 2 e o 8. Veja que no bloco central, no bloco 5, está faltando o número 1. A única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Sendo assim, no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. No bloco 9, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Logo, no bloco 3, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Desta maneira, a grade fica completa com o número 1. Veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 9. E a única possibilidade para o 6 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Veja que na última linha está faltando o número 3. E a única possibilidade para o 3 na última linha é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 3 aqui no bloco 9. Esta casa em destaque no bloco 9. Colocamos aqui o 3. Sendo assim, no bloco 3, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Veja que no bloco 3, o 2 vai estar aqui na coluna da esquerda. Sendo assim, no bloco 6, o 2 não pode na coluna da esquerda, nem na coluna central, nem na linha inferior. Então a única possibilidade para o 2 aqui no bloco 6 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 3. Veja o seguinte. Aqui no bloco 6, o 6 não pode na linha superior, nem na coluna da direita. Então o 6 vai estar em uma dessas duas casas em destaque da linha central. Sendo assim, veja que esta casa em destaque no bloco 4 não pode o 6. Então tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7. Logo, para completarmos o bloco 4, falta o 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Veja que na quarta coluna está faltando o número 9. Veja que a única possibilidade para o 9 aqui na quarta coluna é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 9. Veja que essas duas casas aqui, ó,
essas duas casas em destaque no bloco 2 não pode o 9, já tem o 9 no bloco. E esta casa em destaque no bloco 5 não pode o 9 porque já tem o 9 na linha. Por isso colocamos o 9 aqui nesta casa em destaque. Então veja que na quarta coluna fica faltando apenas 3 números. Esses números são o 2, o 7 e o 8. 2, 7 e 8. Veja que essas duas casas em destaque não pode o 7, porque já tem o 7 nas linhas. Então a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque no bloco 2, então colocamos aqui o 2. Esta casa em destaque no bloco 5 não pode o 8. Não, aqui não. Esta casa em destaque no bloco 2 tem que ser o 7. Colocamos aqui o 7. Não é isso? Porque veja, na coluna está faltando o 7. O 7 não pode nesta casa em nenhuma dessas duas casas em destaque pode o 7. Por isso aqui colocamos o 7. Então, na quarta coluna fica faltando o 8 e o 2. A casa em destaque aqui no bloco 5 não pode o 8, porque já tem o 8 na linha, então tem que ser o 2. Colocamos aqui o 2. Para completarmos a quarta coluna, falta o 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Então veja que na primeira linha falta o 2 e o 4. A casa em destaque não pode o 2. Então é o 4. Para completarmos a primeira linha, falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Para completarmos o bloco 3, falta o 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Para completarmos a terceira linha, falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque aqui no bloco 1. Para completarmos o bloco 1 está faltando o 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Para completarmos o bloco 2 falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Agora veja o seguinte. Aqui está o pulo do gato. Veja esta casa em destaque aqui no bloco 9. Veja que esta casa em destaque não pode o 1, não pode o 2, não pode o 3, não pode o 4. Por que não pode o 4? Porque o 4 vai estar em uma dessas duas casas em destaque aqui da coluna da direita. Uma vez que na última coluna está faltando o número 4, como o 4 não pode aqui nesta casa em destaque no bloco 6, então o 4 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque aqui no bloco 9. Ou seja, esta casa em destaque aqui no bloco 9 não pode o 4. Ou seja, não pode o 1, não pode o 2, não pode o 3, não pode o 4. Também não pode o 5, já tem o 5 na linha, não pode o 6. Veja que pode o 7, né? Até agora só pode o 7. Não pode o 8, já tem o 8 na coluna, não pode o 9, já tem o 9 na coluna. Por isso colocamos aqui o 7. Veja que ao colocarmos aqui o 7, no bloco 6, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Então na quarta linha está faltando o 4 e o 8, a casa em destaque não pode o 8, então é o 4. Para completarmos a quarta linha, colocamos o 8 na casa em destaque. No bloco 6, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8, veja que no bloco 6 falta o 5 e o 6, a casa em destaque não pode o 5, então é o 6. Para completarmos o bloco 6, colocamos o 5 na casa em destaque. Logo, no bloco 5, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, colocamos aqui o 5. Então no bloco 5 falta o 4 e o 7. A casa em destaque não pode o 7. Então é o 4. Para completarmos o bloco 5, colocamos o 7 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Veja que nesta coluna onde acabamos de colocar o 7, ou seja, na quinta coluna falta apenas o 8, colocamos o 8 na casa em destaque aqui no bloco 8. Veja que no bloco 8 falta o 2, a única possibilidade para o 2 no bloco 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 2. Veja que agora falta o 9 e o 4. No bloco 7, esta casa em destaque não pode mais o 3, então tem que ser o 8. E para completarmos a segunda coluna, falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. No bloco 9, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6.
Veja que a única possibilidade para o 9 no bloco 9 é a casa em destaque, colocamos aqui o 9. Veja que agora está faltando, no bloco 9 está faltando o 4 e o 5. A casa em destaque não pode o 5, então é o 4. Para completarmos o bloco 9, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 8 a casa de destaque não pode mais o 4, então tem que ser o 9. Para completarmos o bloco 8, falta o 4, colocamos o 4 na casa em destaque. No bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 4. Para completarmos o bloco 7, falta o 9, colocamos o 9 na casa em destaque e o jogo acabou.